Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, números 92 e 93. Nós estamos no capítulo 3 do Tratado da verdadeira devoção, no artigo 1, os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E esse artigo 1 é dividido em duas partes. A primeira parte, ele vai falar dos falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. E a segunda parte, ele vai falar da verdadeira devoção. Ele dá uma introdução antes de falar dos tipos de falsas devoções à Santíssima Virgem Maria, ele dá uma introdução mostrando então uma lista. Aqui no número 92, ele diz assim: conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. E sétimo, os devotos interesseiros. São Luís está falando isso, como nós vimos nos números 90 e 91, nessa introdução desse capítulo, ele está falando isso para nos mostrar que é importante nós olharmos para esta devoção, que é algo muito grande, e nós temos que vivê-la constantemente com a verdadeira devoção, viver esta devoção do fundo do nosso coração. E porque essa devoção nos leva à santidade, nos leva a romper com o mal e com o pecado, nos leva à mudança de vida. O demônio, ele não brinca em serviço, e por isso ele vai buscar de todas as formas falsificar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Por isso, mais do que muitas pessoas pensam que São Luís está apenas denunciando os nossos pecados e apenas ali olhando apenas o exterior, não, São Luís, ele está preocupado com a visão espiritual. Ele sabe o tanto que é bom para nós viver a verdadeira devoção, e por isso ele, como um pai que é amoroso, ele tem todo esse cuidado, e nós devemos fazer este exame de consciência. Por isso a importância de olharmos para esses números desse tratado, entendermos se nós estamos buscando viver essa verdadeira devoção do fundo do nosso coração. E para isso, antes de entender quais são os passos desta verdadeira devoção, é primeiramente necessário entender o que ela não é. Por isso, o primeiro ponto, número 93, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, eles espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Então veja, são pessoas que criticam quando você está ali com a devoção, buscando viver mais próximo da Virgem Maria. As pessoas então começam a criticar, mas nós devemos olhar para o que é a verdadeira devoção e não olhar para aqueles que estão nos criticando. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem Maria. Por exemplo, essas pessoas podem olhar tanto para muitas histórias que existem aqui em toda a Santa Igreja, em todo o patrimônio da sagrada tradição da Igreja, como aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, que São Luís cita muitos milagres de São Domingos, como naquele livro O Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, muitos e muitos milagres que a Virgem Maria realizou, e eles não acreditam porque eles têm uma fé ainda muito ali no pensamento, muito racionalizante, e nós temos que olhar para a devoção à Santíssima Virgem Maria com um olhar firme, com uma fé pura, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele diz que esses devotos críticos repugna-lhes ver pessoas, é repugnante para eles ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem Maria, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira.
Veja que existe muito da heresia protestante aqui nos devotos críticos e muitas vezes nós devemos observar isso que está acontecendo porque nós não percebemos e vamos nos afastando da Santíssima Virgem exatamente por causa dessas críticas. São devotos críticos porque dizem que amam a Santíssima Virgem Maria, mas a sua fé ainda é muito racional, ainda não é uma verdadeira fé. Por isso eles olham, é repugnante para eles olhar pessoas que não sabem de nada, não sabem de nada da liturgia da igreja, da doutrina da igreja, mas aquelas pessoas ali, aquelas pessoas têm um coração simples. O olhar de Deus para nós é aquele olhar que vê o fundo da nossa alma, mesmo que nós não saibamos muito da doutrina da igreja e até da liturgia da igreja, de muitas coisas da igreja. Aquelas pessoas lá do interior que não têm muitas condições e oportunidades para ter essa formação, elas têm fé no coração, aquilo que Deus espera de nós. E se nós tivermos esse olhar crítico, de devotos críticos, nós vamos achar que a sua devoção é coisa de criança ou não é uma devoção válida, mas para Deus o que vale é o seu coração, a devoção que está lá no seu coração. São Luís continua dizendo, chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira, assim como os próprios protestantes vão nos dizer. Dizem que de sua parte não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem Maria. Ou seja, eles dizem que muitas e muitas dessas histórias sobre a Virgem Maria são apenas historinhas, como historinhas de criança, apenas ali para entreter as crianças. Não é algo, eles não têm ali um espírito tão fraco, eu não preciso de tudo isso, eu vivo a minha fé aqui muito centrada e não preciso de tudo isso. Isso aí é coisa de quem não tem conhecimento da verdadeira devoção, de quem não tem o conhecimento da verdadeira doutrina da igreja, da verdadeira fé da igreja, que não precisa de tudo isso. Então, essa visão dos devotos críticos que São Luís está nos dizendo. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, responde que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Ou seja, são pessoas que estão verdadeiramente com o coração fechado e nós olhamos ali para a verdade que está na sagrada tradição, no sagrado magistério da igreja, dos papas, e a pessoa mesmo assim, ela não acredita. Então, nós devemos olhar para aquilo que a igreja nos diz, mesmo que existam muitos devotos críticos. E você pode até pensar que muitas vezes isso é muito exagero da parte de São Luís Maria Grignion de Montfort. Meus irmãos, não se pense que São Luís exagere nesse ponto. A época em que ele escrevia era a desses devotos críticos, e muitos mesmo, que procuravam propagar entre os fiéis até escritos venenosos, como por exemplo, existia um panfleto que era intitulado Avisos Salutares da Bem-aventurada Virgem Maria a seus devotos indiscretos. E essa pessoa que escreveu esse panfleto, ela dizia de todas as formas que não precisava todo esse exagero com essa devoção à Santíssima Virgem Maria. E é por isso que São Luís está falando isso, que não para nós brigarmos com essas pessoas, para irmos atrás e denunciarmos e tentar provar e convencê-los. Não, é o Espírito Santo que convence, é a verdadeira experiência com Deus que convence. Mas São Luís está abrindo nossos olhos para olharmos para tudo aquilo, a exemplo do próprio Jesus Cristo que nos falou: ide, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, nós estamos como ovelhas no meio de lobos tentando viver essa devoção. E isso é normal, já se prepare para isso. E São Luís continua finalizando esse número. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer. E eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo, sob pretexto de destruir-lhe os abusos. Então, os falsos devotos críticos são aqueles que se preocupam de uma maneira exagerada com os abusos. Não precisa amar tanto, demasiadamente a Santíssima Virgem, a Virgem Maria dessa forma. Não precisa. Esses são os devotos
críticos. E São Luís está nos dizendo que nós devemos ter um coração preparado para não cair em tudo aquilo que nos falam a respeito disso, com essa ideia, porque ele está dizendo que eles causam um mal infinito, afastando eficazmente. Muitas pessoas se afastam da Virgem Maria por causa disso. E você tem a graça de estar ouvindo essas palavras. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria deve ter todo esse cuidado e esse zelo e levar as pessoas a ouvirem esta devoção, a ouvirem e lerem o Tratado da Verdadeira Devoção. Shandarala yalarala kandarala basoyere kandarara bandarara banderere oyalarala kandarala basoyana yanarala bandurere Shandarala yalarala kandarara bandarala basoyere. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para esta devoção à Santíssima Virgem Maria. E é um coração aberto que o Senhor e agora está tocando no seu coração e abrindo cada vez mais aquilo que destruíram no seu coração, de todo o amor à Santíssima Virgem Maria que você tinha antes e agora você não tinha mais. Agora Deus está recuperando no poder do Espírito Santo por meio da Santíssima Virgem Maria. Aproveite, renove essa consagração e se aprofunde cada vez mais na oração com a Santíssima Virgem Maria. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe, minha Senhora e minha Rainha. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade, assim seja. Totus tuus Maria, totus tuus Maria, totus tuus Maria, sou todo teu, ó Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.